Olá, pessoal. E nessa semana de São João, nós temos que continuar o nosso conteúdo. Dessa vez nós iremos falar de coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Dado aqui no plano cartesiano, nós temos a reta AB, olha, ela começa no ponto A e termina no ponto B. O ponto A tem coordenadas XA e YA. O ponto B tem coordenadas XB e YB. E nessa reta tem um ponto marcado aqui, o ponto M, que está exatamente na metade da reta. Por isso o nome ponto médio. Como encontrar o ponto médio? Pessoal, a regra é fácil para você encontrar o ponto médio. O XM aqui, ó, se você ver ele aqui na reta X, ele está na metade do XA, entre o XA e o XB. Então, se ele está na metade, basta somar XA mais XB e dividir por 2 que eu encontro XM. O YM, da mesma forma, ele está na metade entre o YA e o YB. Portanto, para encontrar o valor de YM, basta somar YA mais YB e dividir por 2. Logo, eu posso concluir que as coordenadas do ponto M, que é o ponto médio, M, é XA mais XB dividido por 2. Esse primeiro valor aqui a gente encontra o valor de X, não se esqueça, sempre é X primeiro, depois Y. E YA mais YB dividido por 2 que a gente encontra o segundo valor, o valor de Y. Somente isso, pessoal, para encontrar coordenadas do ponto médio. Vamos para alguns exercícios para a gente resolver. Vamos lá, pessoal. Resolvendo exercícios, alguns exemplos vocês compreendem melhor. No primeiro exemplo aqui diz o seguinte: determinar o ponto médio M do segmento AB, sendo A as coordenadas de A 10 e menos 4 e B as coordenadas 4 e menos 6. Pessoal, aqui não tem a reta, mas eu vou estar fazendo com vocês só para vocês observarem. O ponto A tem coordenadas 10 em X e menos 4 em Y. Então, nós vamos aqui, ó, fazer o ponto A primeiro. Pronto, esse é o nosso ponto A. O ponto B tem coordenadas 4 em X e menos 6 em Y. Então, vamos lá, 4 em X. E aqui, pessoal, ó, ligando os pontos A e B, nós temos o segmento AB, tá vendo? E ele quer que a gente encontre as coordenadas de um ponto médio, ou seja, um ponto que está aqui na metade do segmento AB, as coordenadas desse ponto M. Então, pessoal, como nós já vimos, para encontrar o X de M, basta somar X de A mais X de B e dividir por 2. Então, ó, X de M é igual a X de A mais X de B. X de B dividido por 2. Logo, X de M é igual a X de A, 10. X de B, 4. 10 mais 4 dividido por 2. 10 mais 4, 14 dividido por 2 é igual a 7. Logo, X de M é 7. E agora, Y de M é igual a Y de A.
mais y de b. Então, y de A aqui, y de A mais y de B dividido por 2. Logo, y de M é igual a y de A menos 4 mais menos 6, que é o y de B, dividido por 2. Menos 4, mais com menos fica menos 6 dividido por 2. Menos 4 menos 6 dá menos 10. Aqui não faz jogo de sinal, só conserva o sinal e junta. Menos 10 dividido por 2 é menos 5. Portanto, o y de M é menos 5. Daí, as coordenadas de M vai ser 7 em x e menos 5 em y. Aqui está as coordenadas de M. Veja, pessoal, que eu desenhei aqui o segmento só para vocês terem ideia, para vocês poderem observar. Mas, na verdade, entenda que as coordenadas do ponto no próprio exercício, não precisa vocês estarem desenhando, não. Vocês só precisam desenhar se vocês quiserem, tá? A não ser que o próprio problema peça para desenhar. Dando continuidade aqui, vamos para mais um exemplo, um exercício resolvido. Esse exercício resolvido está no livro de vocês, na página 107, porém eu prefiro estar explicando para vocês, que é melhor para vocês compreenderem. Determinar as coordenadas do ponto B. Ele quer que encontremos as coordenadas do ponto B, sabendo que M é sempre o ponto médio. É menos 1 e menos 1 é o ponto médio de AB, do segmento AB, com A igual a menos 1 e 1. O que nós temos aqui, pessoal? Agora, nós já temos a coordenada do ponto médio, nós temos as coordenadas do ponto A e nós queremos descobrir as coordenadas do ponto B. Ou seja, é como se nós tivéssemos assim, pessoal. Se nós tivéssemos um segmento, nós tivéssemos assim um segmento B, digamos, nós temos aqui um segmento AB, pessoal, eu não estou desenhando aqui, é só para representar. Aí aqui, ó, nós já temos o ponto M. Nós temos aqui as coordenadas de A, menos 1 e 1. Temos as coordenadas de M, menos 1 e menos 1. E queremos descobrir a de B. Mas aí é fácil, pessoal. Se nós também temos um ponto médio, como é que nós fazemos para encontrar o x de M? X de M nós não fazemos. X de M é igual a x de A mais x de B dividido por 2. Aí nós vamos substituir o que nós temos. Ó. Nós temos o x de M menos 1 é igual a... Nós temos o x de A menos 1. Nós temos o x de B? Não. Então, nós só deixamos x de B dividido por 2. Daí, pessoal, nós vamos resolver essa equação. Primeira coisa aqui, ó, como nós temos uma igualdade e nós temos uma fração, nós fazemos o cruz credo. Então, aqui embaixo não tem nenhum número, mas é 1. 1 vezes menos 1 mais xb dá o próprio menos 1 mais xb. Lembrando, sempre que multiplica por 1, dá sempre ele mesmo. Igual a menos 1 vezes 2 dá menos 2, que fazemos jogo de sinal. Menos com mais menos, 1 vezes 2, 2. Daí nós temos menos 1 mais xb igual a menos 2. Isolando xb é igual ao menos 2, já está depois da igualdade. O menos 1 passa para o outro lado trocando de sinal, fica mais 1. Daí xb é igual a menos 2 mais 1, menos 1. Se você está devendo R$2 e paga com 1, ainda permanece devendo 1. Pronto, a primeira coordenada nós já encontramos. Menos 1, x de b. Agora vamos encontrar o y de b. Como é que nós fazemos? Da mesma forma.
Nós vamos pegar aqui a regrazinha, ó. Y de M é igual a Y de A mais Y de B dividido por 2. Y de M, opa, vamos substituir aqui, Y de M é menos 1. Igual a Y de A, 1, mais Y de B, nós não sabemos, só repetimos, dividido por 2. Novamente aqui um cruz credo. Aqui embaixo não tem nenhum número, mas é 1. Aí fazemos 1 vezes 1 mais YB, permanece 1 mais YB, igual a menos 1 vezes 2 dá menos 2. Da mesma forma aqui, vamos fazer, isolando YB, fica YB igual a menos 2, que já está depois da igualdade. O mais 1 era positivo, agora vai negativo, menos 1. Daí, YB é igual. YB aqui, no caso, formiguinhas nojentas, é igual a menos 2 menos 1 dá menos 3. Conserva o sinal e junta. Logo, as coordenadas do ponto B aqui vai ser igual a menos 1 em X e menos 3 em Y. Pronto. E aí, encontramos o que estávamos precisando encontrar, as coordenadas do ponto B. Entenderam, pessoal? Aqui a diferença é porque nós já tínhamos as coordenadas do ponto médio e as coordenadas de um dos pontos. E precisávamos encontrar as coordenadas do outro ponto, que forma o segmento. Mas a regra é sempre a mesma. X de M é igual a XA mais XB dividido por 2. Y de M, YA mais YB dividido por 2. Voltando aqui, pessoal, nós vamos resolver aqui mais um exemplo resolvido aqui do livro de vocês. É o exercício resolvido 8, que diz o seguinte. Determinar a mediana AM relativa ao lado BC do triângulo cujos vértices são A, B e C. Aí ele deu, só que aqui no exemplo já tem aqui o desenho do triângulo, formado pelos pontos A, B, C. Pessoal, a mediana AM relativa ao lado BC, como ela é relativa ao lado BC, ela vai ser relativa a esse lado bem aqui, ó, BC. Mediana, no caso, é uma reta que vai partir do ponto oposto aqui do triângulo e vai até o ponto médio do lado BC. Como ele disse aqui no problema que é relativa ao lado BC, o ponto médio fica em cima do lado BC, bem na metade. Daí, a mediana que ele quer, o comprimento da mediana, é o comprimento que vai de A até o ponto M, ou seja, essa distância aqui da mediana. Entenderam, pessoal? Como a mediana é relativa ao lado BC, ela parte do lado A e vai do ponto A e vai até a metade do lado BC. Se fosse, por exemplo, relativa a B, ela iria partir do ponto C e iria até a metade do lado AB. Entenderam? Por isso que parte de A e vai até a metade do lado BC, porque AM, a mediana AM, relativa ao lado BC. Ele citou o lado aí. E ele quer a medida dessa mediana. Como é que nós iremos fazer aqui para encontrar? Pessoal, a mediana aqui, ela é a distância entre dois pontos aqui, ó, entre o ponto A e o ponto M. Então, para a gente encontrar o valor dessa mediana, nós só precisamos ter as coordenadas do ponto A, nós já temos aqui, ó, 2 e 3. E as coordenadas do ponto M? Não temos. Mas é fácil de encontrar, a gente já sabe como é que encontra as coordenadas do ponto médio. Então, pessoal, nós vamos fazer, ó, vamos utilizar aqui as medidas do lado B e do lado C para encontrar as coordenadas do ponto M, que é o ponto médio. Então, nós vamos fazer x de M é igual a
Nesse caso aqui, não vai ser x de A mais x de B. Vai ser x de B mais x de C, que é os dois pontos aqui que formam o segmento. Então, vai ser x de B mais x de C dividido por 2. Daí, x de M vai ser igual a x de B, aqui, ó, 4. Mais x de 2 de C, 0, dividido por 2. Resolvendo aqui, 4 mais 0, 4, dividido por 2 é igual a 2. O x de M é 2. Agora, vamos encontrar o y de M. Y de M vai ser igual, novamente, como o ponto médio é do segmento BC, vai ser YB mais YC dividido por 2. YB aqui, menos 2, mais YC, menos 6. Tá vendo que eu tô colocando aqui entre parênteses, pessoal? Por conta que tem o mais e o menos, para fazer jogo de sinal. Isso tudo dividido por 2. Logo, o y de M vai ser igual a menos 2, mais com menos, menos 6, dividido por 2. Resolvendo aqui, pessoal. Como não é nem multiplicação nem divisão, não fazemos jogo de sinal. Nós só conservamos aqui, ó, como todos os dois é negativo, conserva o menos e junta 2 mais 6, 8. Daí, nós ficamos com menos 8 dividido por 2. Agora sim, nós vamos fazer jogo de sinal, porque é divisão. Menos com mais. Menos 8 dividido por 2, 4. Daí, y de M é menos 4. Então, as coordenadas de M aqui, ó, vai ser 2 e menos 4. Pronto. Agora, nós já temos as coordenadas dos dois pontos que fazem parte da mediana aqui, que representam a mediana. Daí, é só calcular a distância entre esses dois pontos. Lembra da regrazinha da distância? Como é que calculamos? Então, pessoal, a regra da distância, nós temos que distância, aqui é a regrazinha, ó. Distância de dois pontos A, B é igual a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Essa é a regra. Isso aqui só para vocês estarem lembrando. Só que nesse caso aqui, pessoal, nós não temos não é a distância de A até B, é a distância de A até M. Ou seja, no lugar de colocarmos as coordenadas de XB, nós iremos colocar as coordenadas de XM e YM, tá? Então, vai ficar, ó, distância de A até M é igual a raiz quadrada de XA, quem é XA? 2, menos, quem é X de M aqui? 2 também. Elevado ao quadrado, mais Y de A, 3, menos Y de M, no caso aqui, ó, menos 4. Como já tem o sinal de menos e o 4 também é negativo, devemos colocá-lo entre parênteses para fazer jogo de sinal. Daí, isso tudo elevado ao quadrado. Resolvendo aqui, nós vamos ter que distância de A até M é igual a raiz quadrada de 2 menos 2 é 0. Então, fica 0 ao quadrado mais. Aí, aqui, ó, nós vamos fazer jogo de sinal. Menos com menos fica mais. 3 mais 4, 7 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter raiz quadrada de... Primeiro, resolve os quadrados. 0 ao quadrado é 0, então pode já cancelar, que não vai fazer diferença nenhuma. E 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Qual é a raiz quadrada de 49? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 49? 7. Portanto, a distância de A até M corresponde a 7.
É só, pessoal, que não tem nem centímetros, nem metros, nada. Só 7 porque não foi explícito no problema nenhuma unidade de medida. Tá bom, pessoal? Só relembrando, o que foi que nós fizemos? Como a mediana era relativa ao lado BC e a mediana ia do ponto A até o ponto M, para encontrar a medida dela, nós precisávamos das coordenadas de A, que já tínhamos no problema, e das coordenadas de M, que nós não sabíamos. Mas como M é o ponto médio do lado BC, a gente encontrou o XM e o YM, para só depois, na regra da distância, encontrar a medida da mediana. Beleza, pessoal? E aqui nós finalizamos mais uma videoaula. Eu espero que vocês consigam compreender o conteúdo aqui explicado nessa videoaula. Mas caso vocês não entenderam assistindo apenas uma vez, assistam 2, 3, 4, 5 vezes ou quantas vezes for necessário, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, até a próxima aula.